Declara aberta a quarta sessão ordinária do primeiro período de reuniões ordinárias do quarto exercício do mandato da 17ª legislatura. Convido o vereador Cleves para fazer a leitura da Bíblia. Lucas 21:11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Amém. Obrigado, vereador. Vamos para a leitura das atas de votação. 13ª sessão ordinária. Aos 4 dias de novembro de 2019, sala de sessão da Câmara Municipal de Campina do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 13ª sessão ordinária. Coloco em discussão e votação. 13ª sessão ordinária, aprovada em única discussão e votação. 14ª sessão ordinária, aos 11 dias de novembro de 2019, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 14ª sessão ordinária. Coloco em discussão, em votação. 14ª sessão ordinária, aprovada em única discussão e votação. 15ª sessão ordinária, aos 18 dias de novembro de 2019, na sala de sessão da Câmara Municipal de Campina do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 15ª sessão ordinária. Coloco em votação, discussão. Aprovado em única discussão e votação. 16ª sessão ordinária, aos 25 dias de novembro de 2019, na sala de sessão da Câmara Municipal de Campina do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 16ª sessão ordinária. Discussão, votação. 16ª sessão ordinária, aprovada em única discussão e votação. 17ª sessão ordinária, aos 2 dias de dezembro de 2019, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 17ª sessão ordinária. Discussão, votação. 17ª sessão ordinária, aprovada em única discussão e votação. 18ª sessão ordinária, aos 9 dias de dezembro de 2019, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 18ª sessão ordinária. Discussão, votação. 18ª sessão ordinária, aprovada em única discussão e votação. 21ª sessão extraordinária, aos 9 dias do mês de dezembro de 2019, na sala de sessão da Câmara Municipal de Campina do Sul, Estado do Paraná, às 16h30, teve lugar início a 21ª sessão extraordinária. Discussão, votação. 21ª sessão extraordinária, aprovada em única discussão e votação. Passo para o primeiro secretário para a leitura do expediente. Boa tarde a todos. Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul. Nota pública. Coronavírus. Covid-19. O município de Campina Grande do Sul informa. Até a data de hoje, 16 de março de 2020, o município de Campina Grande do Sul não tem nenhum caso de coronavírus confirmado. O município editará um decreto municipal apenas e tão somente como atuação preventiva, a fim de emitir orientações à população, bem como definir regras para o controle e enfrentamento da doença e ainda flexibilizar algumas normas para o caso a Prefeitura necessitar adotar medidas mais drásticas. Todos os eventos públicos ou particulares que contêm com aglomeração de pessoas deverão, por hora, ser suspendidos até maiores orientações do Governo do Estado do Paraná. Qualquer dúvida ou suspeita, o cidadão deverá primeiro e prioritariamente entrar em contato com a Vigilância de Saúde do município. 3676-8160 ou 99122-8142, via WhatsApp, para obter maiores informações e ainda, se necessário, requisitar o atendimento domiciliar para a primeira triagem.
Somente após esse primeiro contato deverá procurar uma unidade básica de saúde, a fim de reduzir o tempo de espera no atendimento, não sobrecarregar o sistema e, consequentemente, evitar a possibilidade de transmissão dentro das unidades de saúde. O município está envidando todos os esforços necessários para a aquisição de materiais de primeira necessidade, álcool gel, álcool 70%, máscaras e luvas, para atuação ainda mais incisiva no grupo de risco, crianças e idosos. O município está organizando equipes itinerantes para atuação nas escolas e CMEs do município, municipais, quais irão orientar e adequar a higiene das nossas crianças na entrada, intervalo e saída de estabelecimentos. Além disso, o transporte escolar também receberá tratamento especial na higienização. O município também já oficializou a concessionária do transporte público coletivo para que adote todas as medidas necessárias no sentido de promover a adequada higienização de seus respectivos veículos e mantenha a máxima ventilação dentro deles enquanto circulam. Os estabelecimentos comerciais também deverão intensificar os procedimentos de higiene, bem como reforçar aos seus colaboradores e clientes a necessidade da adoção dessas medidas no dia a dia. Devemos, entre todos, reforçar a prevenção individual com a etiqueta respiratória, como abrir a boca com o antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar, e o isolamento domiciliar, evitar passeios e saídas desnecessárias. A Guarda Civil Municipal e a Defesa Civil estão a postos em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde para contribuir com a proteção de sua família. Campina Grande do Sul, atuando com a disseminação do coronavírus. Previna-se você também. Campina Grande do Sul, 16 de março de 2020, prefeito Bill Zanetti. Requerimentos. Requerimento 26/2020, vereador vice-presidente Felipe Veiga, solicitando que o Executivo Municipal elabore lei que obriga as empresas e concessionárias e permissionárias de transporte público de passageiros do município a realizar dedetização e o manejo de pragas urbanas nos terminais de embarque utilizando o serviço de transporte coletivo urbano do município. Justificativa. Devemos oferecer ao usuário do transporte público municipal terminais livres de pragas urbanas que podem ser causadores de doenças, sem o cuidado necessário. Podemos enfrentar infecções desconfortáveis aos usuários e até riscos à saúde. Um dos grandes problemas dos nossos terminais nos dias de hoje são, por exemplo, os pombos. Esses são causadores de doenças como criptococose, histoplasmose e salmonelose. Seres humanos contraem a doença inalando micro-organismos encontrados na poeira, que é contaminada com as fezes dos pombos. Requerimento 27/2020, vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira, solicitando que o Poder Executivo providencie a abertura do ginásio de esportes do Centro Esportivo Ricieri Bernardi do Jardim Paulista aos domingos e feriados, para o uso do banheiro pelo público que utiliza a estrutura e também o uso dos espaços. Justificativa. Tendo em vista a utilização do centro esportivo por muitas pessoas, especialmente nos dias não úteis, tanto na prática de esportes quanto somente para lazer, a disponibilização de banheiros faz falta. Diante desse cenário e também do início do campeonato de futebol do município, que ocorrerá aos domingos, acreditamos que essa medida, por meio do Poder Público, será de grande valia e oferecerá aos munícipes conforto e segurança. Requerimento 28/2020, vereador Cleverson Dalprá, solicitando a possibilidade de criar uma rota de transporte escolar à noite do Colégio Campos Sales para o bairro Jardim da Campina, em trajeto pela rua Vereador Ernesto Cortelete Belli. Justificativa. Devido aos relatos de mais de 10 alunos do turno da noite que foram percebidos por um veículo após a saída do colégio, faço a solicitação para que possamos oferecer segurança necessária aos jovens estudantes. Requerimento 29/2020, vereador Cleverson Dalprá, solicitando a possibilidade de obra de ampliação do espaço do CMEI Ângela Maria Trevisan, situado na rua Francisco Giacomiti, número 102, no bairro Santa Rosa. Justificativa. O relato dos pais que possuem filhos matriculados nesse CMEI é de que as salas estão superlotadas. Solicito também que o Poder Executivo analise a existência de espaço mais amplo na região. Requerimento 30/2020, vereadora Ana Carolina Mascarenhas Ferrer, solicitando as devidas providências para a realização de gestão do Poder Executivo, com a participação da Secretaria Municipal de Saúde, junto ao Poder Judiciário Local,
especificamente a Vara Civil de Campina Grande do Sul, com a finalidade de realizar estudos de viabilidade de celebração de convênio, programa de gestão ou de mutirão para concretização de perícias médicas nos processos judiciais, em que tal medida seja essencial para soluções nos casos como, por exemplo, as interdições. Justificativa. A requisição de providência se faz necessária, posto ser público e notório o fato dos profissionais médicos, entre outros, não aceitarem o encargo de perito em processos com deferimento de justiça gratuita, o que obsta a tramitação dos feitos, em alguns casos por muitos anos, e retarda a entrega da prestação jurisdicional buscada pelos cidadãos campinenses. Ademais, ante a falta de médicos peritos, notadamente de especialistas em psiquiatria, faz com que esses processos sejam encaminhados para atendimento no âmbito do programa Justiça nos Bairros, o que ocorre episodicamente na dependência da disponibilidade da agenda do Tribunal de Justiça do Paraná, fato que, infelizmente, também impõe morosamente aos citados processos judiciais. Por fim, o problema enfrentado pelo Poder Judiciário local é objeto de inúmeras requisições dos magistrados endereçados tanto ao Prefeito Municipal como também à Secretaria Municipal de Saúde, porém sem solução até o presente. Passamos para a ordem do dia. Requerimento 21/2020, solicitando que os poderes municipais, executivo e legislativo, de maneira conjunta, realizem um levantamento para que leis obsoletas e ou fora de contexto para os tempos atuais possam ser revogadas ou atualizadas. Vereador Felipe Veiga, vice-presidente. Discussão. Boa tarde a todos. Eu e o Fernando já temos um tempo que estamos trabalhando nisso, e quando a RPC noticiou esse acontecimento também em Curitiba, nós resolvemos colocar o requerimento muito mais para garantir o assunto daquilo que nós já estávamos trabalhando, devido aos trâmites aqui da casa, e nós estamos começando a garimpar nas leis do município algumas leis que hoje geram só burocracia, né? Então, uma das atribuições constitucionais do legislativo é legislar, então criar leis também, além da fiscalização. Só que o excesso de leis também gera burocracia. Então, nós entendemos que legislar não significa apenas criar, mas também revogar, justamente para desburocratizar o Estado, nesse caso, o nosso município. Então, reduzindo a quantidade de leis, a gente principalmente quer ver aquelas leis que são um pouco mais absurdas, aquelas que são impraticáveis, aquelas que não dá para se cumprir, e aquelas que, ao não se cumprir, a gente não consegue fiscalizar e fica com um amontoado de leis inúteis, né? Então, a gente quer justamente pegar essas leis, criar, como foi feito em Curitiba, categorias de leis, né? Aquelas que devem ser revogadas, aquelas que talvez possam ser revogadas, então precisa de um pouco mais de discussão, e as que não devem ser revogadas. A exemplo de Curitiba, eu acho que o nosso número de leis aqui seria muito menor, só que em Curitiba, por exemplo, por ano foi criada uma lei para cada dia útil, desde 1970 e alguma coisa. Então, é muita lei que pode ser revogada, que só está atrapalhando em vários sentidos. Então, a gente está começando esse trabalho de garimpagem, e até provavelmente, ao final do ano, a gente não consiga fazer tudo, mas tudo que a gente conseguir fazer, nós vamos colocar para revogação aqui na casa. Votação. Requerimento 21/2020, aprovado em única discussão e votação. Requerimento 22/2020, solicitando que seja verificado por meio do departamento responsável o escapamento de motos que transitam no nosso município, principalmente que trabalham em serviço de entrega no período da noite. Primeiro secretário Vinícius dos Santos Ferreira. Discussão. Boa noite a todos. Não é a primeira vez que apresento este assunto aqui, esse requerimento com esse assunto aqui na casa, presidente e demais vereadores, né, até em forma vou falar assim, da nossa solicitação e da nossa briga junto à Prefeitura e também aos órgãos competentes de trânsito,
para esse tema que vem incomodando, presidente, principalmente as pessoas mais idosas. Eu tenho recebido, com certeza os vereadores aqui na casa também já falaram isso, que recebe muita reclamação enquanto ao barulho dos escapamentos das motos, né, principalmente no período noturno, em que vem a incomodar muito uma hora de sossego, né? A gente sabe que essas motos trabalham na entrega dos alimentos, né, dos nossos serviços de delivery, né, na entrega em casa, e com muito barulho. Eu tenho recebido essa reclamação constantemente, principalmente nos finais de semana, presidente. Então, estamos novamente encaminhando para a Prefeitura, que a Prefeitura encaminhe ao setor responsável pelo trânsito para que tome as medidas seguindo o Código Nacional de Trânsito. Votação. O requerimento aprovado em única discussão e votação. Requerimento 23/2020, vereador Lucas Sene, solicitando a implantação de rede de água potável na estrada municipal Serafina Aníbal Ferrarini, com extensão de 2.300 metros, ligando a rodovia José Taverna e a estrada municipal João Escucato Coradim. Discussão. Votação. O requerimento aprovado em única discussão e votação. Requerimento 24/2020, solicitando que seja executada a obra de implantação de acessibilidade no prédio da subprefeitura do município, especialmente nos setores que prestam atendimento ao público. Primeiro secretário Vinícius dos Santos Ferreira, discussão. Um assunto também tenho levado direto discussões aqui na Câmara, junto com a Prefeitura também municipal, em todas as suas secretarias, é a questão, quando se faz a reforma de ampliação, ou também quando se muda algum setor da Prefeitura, como é o caso da Subprefeitura Jardim Paulista, ainda faltam algumas questões de acessibilidade. Este requerimento fiz em pedido a uma moradora do município, em que precisou fazer seu documento ali na subprefeitura, onde temos a porta que não é acessível. Assim, presidente, ainda deu para fazer o seu documento, ela foi lá fazer a sua identidade, né, que ainda estamos, por esses dias ainda estamos no processo antigo, que é a coleta da impressão digital manual. Mas por esses dias também está sendo instalado lá a fase digital do processo. Então, da próxima vez que ela for lá, ela vai ter que adentrar ao setor, não tem como mais fazer na porta para o lado de fora, né? Vamos falar assim no jeito. Então, a gente solicita acessibilidade em todos os prédios públicos que ainda não tem. Por outro lado, também parabenizo a Kelly Coradim, né, que é da Secretaria de Projetos, Captação de Recursos, junto ao secretário Levi Camargo, que em todas as suas obras de ampliação ou reforma, ela obedece à lei federal, em que tem que ter a obrigação da acessibilidade em todos os prédios públicos. Votação. Requerimento aprovado em única discussão e votação. Requerimento 25/2020, solicitando que o Poder Executivo indique, dentro do prazo de 30 dias, através do setor competente, um novo local que será disponibilizado provisoriamente para restabelecer o atendimento ao usuário da Agência da Previdência Social do município de Campina Grande do Sul. Vereadora Ana Carolina. Discussão. Senhor presidente, boa noite aos aqui presentes, ao público que nos assiste pela rede social. Desde o atentado que a agência aqui de Campina Grande do Sul sofreu no ano passado, no final do ano passado, o atendimento ficou suspenso e, num primeiro momento, o prefeito prontamente ofereceu que o atendimento pudesse ser retornado ali na escola, próximo da agência do INSS. Porém, em visita com o gerente executivo do INSS, umas semanas que passaram, em conversa que eu tive com ele, os técnicos fizeram duas observações relevantes para não se colocar na escola. Primeiro, onde seria instalado a agência, novamente na escola, era a saída de emergência da mesma. Então, ficava impedido que, em qualquer situação aí de emergência, os alunos pudessem sair por ali onde tivesse instalado. Segundo, como se trata de um atentado,
e a pessoa que cometeu isso não foi descoberta, está aí solta, eles têm receio de que, uma vez a agência lá novamente instalada dentro da escola, a pessoa possa cometer algum novo atentado e aí colocando em risco os alunos do município e lá da escola. Então, foi solicitado que fizesse um estudo, e esse estudo ele tem uma prioridade muito grande, porque se o governo federal verificar que o município está se virando bem sem esse serviço, a gente pode perder definitivamente o serviço da Agência da Previdência Social de Campina Grande do Sul. Então, tem uma certa urgência, até o próprio gerente executivo, o senhor Aldebrando Albuquerque, falou que ele tem intenção, mas depende muito dessa condição. Porque se eles estiverem aqui, mesmo que numa condição provisória, né, o governo federal colocará à disposição para a reforma da agência, né? Então, está aí essas colocações e a pertinência aí do pedido. Muito obrigada. Votação. O requerimento aprovado em discussão e votação. Projeto de Lei 86/2019. Institui a Ouvidoria Geral do Município de Campina Grande do Sul e dá outras providências. Presidente, pode falar? Ela só deixou. Isso aqui é do Executivo. Discussão. Só gostaria de fazer um agradecimento. Esse pedido ele vem acontecendo através do nobre colega Felipe Veiga. E não me recordo, não peguei, Felipe, não sei se é 17. E eu também fiz o requerimento 147 de 2018, 48 de 2019 e 229 de 2019. E hoje temos essa lei, e logo em breve então, terá esse serviço prestado, um serviço relevante para o município, né, Felipe? Porque é importante a gente saber a opinião do público, das pessoas que escolhem os seus representantes, sobre as demandas, sobre as deficiências, sobre aquilo que é necessário ainda melhorar no município. Então, está aí o projeto de lei, por pedido nosso aqui da Câmara de Vereadores. Muito obrigada, prefeito Bill Zanetti. Em discussão, senhor presidente. Esse projeto é do prefeito. Acabei de me informar aqui com o jurídico da casa. Eu fiz o vereador Silon, o vereador Silon fez o relator. Assinei o parecer, porém sou contrário ao projeto. É um projeto que existe lei federal para criar em todos os municípios a ouvidoria municipal, porém já teve em administrações passadas ouvidoria e nada adiantou. Vai ser criado apenas mais um cargo, 1, 2 ou 3, vai criar mais pessoas para trabalhar e não vai resolver. Enquanto tiver tipo um júnior de secretário, um Mauro de encarregado de máquinas, uma Erenilda no transporte escolar e a saúde do jeito que está, não vai adiantar a ouvidoria. Então, acho que mais ouvidor melhor do que nós, vereadores, não tem coisa melhor. Os munícipes passam para a gente passa para o prefeito passa para essas pessoas, ou não passa, não sei, e as coisas não saem do papel. Então, ter ouvidoria para as pessoas ficarem mais nervosas ainda, que quem vai ligar para a ouvidoria para reclamar de alguma coisa. Vai reclamar e não vai resolver. Eu falo por experiência própria, porque já teve, vai ser apenas mais um cabide de emprego para 2 ou 3 funcionários. Boa tarde novamente. Só pegando as palavras da Carol, em 2017 eu não coloquei o termo ouvidoria pública, né, no requerimento, mas eu coloquei uma maneira de nós conseguirmos sistematizar as reclamações e sugestões, categorizar elas, criar estatística. Acho que hoje nós vemos as prefeituras e pegar, exemplo, empresas privadas que mais têm avanços em relação a solucionar problemas dos seus usuários, são aquelas que sabem quais os problemas devem ser solucionados. Se eu ficar simplesmente pegando num papel e anotando o que deve ser feito, não funciona, porque o papel vai se perder, a coisa não vai mesmo. Agora, a partir do momento que eu tenho um sistema para gerar informação e acessar essa informação depois e saber onde é que estão a maior parte das reclamações, isso é fundamental que ocorra. Hoje, a prefeitura que não fizer isso, ela vai começar a ter
problemas. Porque a pessoa, muitas vezes, e eu, inclusive, defendo um atendimento online com formulário online. Então, não precisa necessariamente, entendo a preocupação do Cleverson também, talvez uma das nossas próximas reivindicações seja que, ao invés de nós termos cargos atendendo, um sistema online de preenchimento de formulário. Aí a gente só gera um relatório de quais os problemas as pessoas estão mais procurando, da onde que elas observam que precisa de melhoria. Eu acho que, nesse sentido, seria bem interessante. Então, eu sou, por enquanto, favorável ao projeto, mas esses adendos aí eles são relevantes. É um projeto, acho, a minha opinião, um projeto importante. Pelas comissões onde discutimos esse projeto, quando adentrou na casa, no dia 25 de novembro do ano passado, tivemos algumas discussões também, Felipe, pela nossa comissão, e onde nós entramos também em discussão no jurídico para que se criasse, como a gente estava falando agora aqui, em alguns 2, 3 cargos públicos, mas que se criasse meios eletrônicos, como, por exemplo, um aplicativo, onde no seu artigo 2º, ele já diz que a Ouvidoria Geral disporá de um canal de comunicação próprio na página eletrônica oficial do município, bem como um espaço físico para atendimento presencial e via telefone. Nosso intuito era essa questão, então, como já está amarrado isso no projeto, acabamos nem apresentando nenhuma emenda, porque já foi aqui mencionado neste artigo a ideia que nós tínhamos de alterar o projeto, mas não precisou. Parecer e voto favorável. Votação. Projeto de Lei 86/2019, aprovado por 9 votos a favor e 1 ao contrário. Projeto de Lei 7/2020, declara utilidade pública a entidade que especifica e dá outras providências. Primeira votação. Vice-presidente Felipe Veiga. Discussão. Boa tarde a todos. Só explicando para os senhores que nos acompanham, a utilidade pública está sendo proposta para o criadouro Onça Pintada, que aqui em Campina é um criadouro particular. Embora seja particular, só explicar para vocês como é que ele funciona, né? Porque, ao ser criado utilidade pública, ele não vai necessariamente... E o que ocorre lá? São animais silvestres da fauna brasileira, basicamente, a maioria da fauna da Mata Atlântica, e esses animais são oriundos, a sua grande maioria, de apreensões por órgãos ambientais competentes, tal qual o IBAMA e o IAP. Esses animais são levados para o criadouro, como o próprio nome sugere, eles vão participar de programas de procriação e possível soltura desses animais, tendo alguns, inclusive, sendo soltos aqui em Campina, como é o caso dos porcos do mato, os nativos, obviamente, como o cateto e o queixada, que foram reintroduzidos numa determinada área aqui no município, a qual a gente não menciona os nomes, justamente para evitar a caça predatória desses animais, para alimentar onças. E desde 1970, aproximadamente, que foi quando foi criado esse parque aqui em Campina, nunca se tinha tido registro de onça pintada na região. E como um dos principais alimentos da onça é, por exemplo, esse porquinho, as onças pintadas começaram a aparecer e foram registradas nas câmeras TREP, que são aquelas câmeras que filmam um tempão lá, sem ninguém, e aí o pessoal vai depois só pegar as filmagens. Então, o criadouro participa de programas de soltura de vários tipos de animais, bugio, mutum. Recentemente, uma onça daqui foi mandada para um parque na Argentina, em Foz do Iguaçu, para ela ser solta lá. Ela já está solta, já está provavelmente procriando. Então, a gente tem uma contribuição desse criadouro muito grande. E, provavelmente, Campina Grande do Sul hoje é conhecida internacionalmente por conta do trabalho do criadouro, inclusive.
Nós temos turistas que vêm do mundo inteiro se instalar no criadouro, eles pagam para ficar ali ajudando nos trabalhos, eles pagam só a despesa deles. Canadense, australiano, alemão, a gente encontra sempre esse pessoal lá. Me permite uma palavra? Para quem não conhece, entra lá no YouTube, lá Criador Onça Pintada. Ele não é aberto a visitas à população, mas pelo YouTube vocês vão ver ali que é coisa do outro mundo, como diz assim. Você acha que não é aqui em Campinas, você acha que está nesses países mais desenvolvidos aí, sobre a responsabilidade do Dr. Luciano Saboia e família. Mas agora eu entendi o que é, nobre vereador. Isso é importante o Cleverson ter dito isso, não é aberto ao público, porque a função do criadouro é a reabilitação e soltura dos animais, não visitação. Então, o lugar não é preparado para visitação. Não é igual ao zoológico, que tem a cerca, daí tem uma cerca para a pessoa não chegar na cerca do bicho, né? Ali não, ali é tudo aberto, então não é permitida a visitação, além de que a visitação das pessoas pode estressar os animais. Então, o trabalho do Luciano Saboia e da Cristiane Saboia é excepcional, eu parabenizo. E que pena que, por enquanto, nós só podemos fazer isso, né? Só dar o título de utilidade pública, porque ali eles merecem uma atenção bem grande do município. Votação. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Projeto de lei 13/2020. Primeira votação. Dispõe sobre a reposição inflacionárias nos salários dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. É do Executivo, discussão, votação, projeto de lei aprovado em primeira votação. Segunda votação, indicativo do projeto de lei 1/2020. Institui o sistema de bônus e de pontuação para o merecimento aos guardas civis de Campina Grande do Sul pela apreensão de armas, conforme especifica. Do vereador Cleverson Cordeiro do Alprá. Discussão. Senhor presidente, eu já falei na sessão passada e falo novamente, não se trata de campanha de desarmamento, assim, apenas de um incentivo aos guardas municipais por arma apreendida. Já existe nos estados de Paraná, Piauí, os funcionários policiais militares acabam ganhando uma gratificação, um bônus por arma apreendida. Se pega um revólver lá, é R$500 no estado, se não me engano, se pega uma arma longa, até R$1.500. Então, isso ajuda muito o pós, esse pegar o armamento. Muitas vezes, as armas são pegas na rua e não são entregues no local que deveria ser entregue e acaba o mercado negro, o mercado paralelo. Isso ajuda também para que os policiais, os guardas municipais, no caso aqui, acabem fazendo um serviço mais transparente ainda, eles sejam mais valorizados. Votação. Requerimento aprovado em segunda votação. Projeto de decreto 10/2019. Concede título de cidadão honorário ao município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, ao senhor Jair Perboni. Vereador Adilson de Andrade e vice-presidente Felipe Veiga. Segunda votação. Então, aqui, como é secreto, esses votos. Então, não tem caneta aí.